Nunca confie em pessoas que fazem isso. A Bíblia pode alterar várias passagens que alertam sobre tipos específicos de pessoas ou comportamentos para se ter cautela. Em nossa jornada hoje, vamos explorar comportamentos e hábitos que podem fazer você pensar duas vezes antes de confiar em alguém. Desde como falam até como agem em determinadas situações. Vamos revelar os sinais de alerta que dizem: cuidado, essa pessoa pode não ser tão confiável quanto parece. Então, vamos mergulhar e aprender sobre esses sinais reveladores para fazermos escolhas mais inteligentes sobre em quem confiamos em nossas vidas. Número 1. Fofoqueiros e difamadores. Pessoas que espalham rumores ou falam mal dos outros podem causar muito dano em comunidades e relacionamentos. Quem anda difamando revela segredos, portanto, não se associe a um tagarela simples. Provérbios 20:16. Uma história notável na Bíblia que envolve fofocas e difamação é o relato de José e a esposa de Potifar, no livro de Gênesis. Esta história destaca os efeitos prejudiciais de acusações falsas e a importância da integridade. José, um jovem com o dom de interpretar sonhos, foi vendido como escravo por seus irmãos invejosos e acabou no Egito, onde foi comprado por Potifar, um oficial de Faraó. José era um homem de integridade e trabalho árduo, e por causa disso, Potifar o colocou no comando de sua casa. No entanto, a esposa de Potifar se interessou por José e tentou seduzi-lo repetidamente. José, aderindo aos seus princípios morais, consistentemente recusou suas investidas. Sentindo-se irritada e rejeitada, a esposa de Potifar quis se vingar de José. Então ela disse falsamente a outros que ele tentou atacá-la. Ela chamou os homens de sua casa e disse-lhes: "Vejam, ele trouxe entre nós um hebreu para zombar de nós. Ele veio até mim para se deitar comigo, e eu gritei com voz alta." Gênesis 39:14. Como resultado de suas falsas acusações, José foi jogado na prisão por Potifar. Apesar da injustiça, José manteve sua fé em Deus e continuou a exibir integridade e bom caráter, mesmo na prisão. Sua história demonstra o dano que a fofoca e a difamação podem causar. José, um homem inocente, sofreu muito devido às palavras falsas faladas contra ele. Também mostra que manter a integridade e confiança em Deus é crucial mesmo diante de acusações e julgamentos injustos. A história de José e a esposa de Potifar serve como um lembrete poderoso da natureza destrutiva da difamação e da importância da sinceridade e integridade em nossas interações com os outros. Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aqueles que a amam e se entregam a ela comerão o seu fruto e suportarão as consequências de suas palavras. Nossas palavras importam em conversas e em outros meios. Muitas das discórdias em nossas famílias e escritórios, assim como em dormitórios, igrejas e nações, são devidas a palavras tolas, mas muitas vezes subestimamos a importância de nossas palavras. Por exemplo, o adultério é percebido na maioria das igrejas que acreditam na Bíblia como um pecado sério. Mas nunca vi o adultério levar uma igreja inteira ao caos. A fofoca, por outro lado, é frequentemente percebida como um pecado pequeno. No entanto, ela destrói igrejas. A fofoca pode até ser percebida como uma espécie de necessidade. Eu tenho que desabafar tudo isso. As pessoas modernas têm o direito à liberdade de expressão. No entanto, quando nos tornamos cristãos, entramos em uma nova cultura onde renunciamos a esse direito. Paramos de dizer o que quer que sentimos. Colocamos nossas palavras sob o julgamento da palavra de Deus. A Bíblia diz: "O tolo revela todo o seu espírito, mas o sábio o guarda em segredo." Provérbios 29:11. Tiago 3:5. Da mesma forma, a língua é uma pequena parte do corpo e ainda assim se orgulha de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta é incendiada por uma pequena faísca.
Vocês sabem quantas pessoas são necessárias para dividir uma igreja? Não metade da congregação, apenas duas. Uma para começar a espalhar a negatividade inflamada e outra para não se opor a esse comportamento como o pecado que é. O livro de Provérbios lista cerca de 90 provérbios aconselhando-nos sobre como falar. O livro de Provérbios fala mais sobre nossas palavras do que qualquer outra coisa que aborda em nossas vidas. Fala mais do que dinheiro, sexo ou família. Vários relatórios de pesquisa indicam que o americano médio fala cerca de 700 vezes por dia. Se esse número parece alto para você, corte-o pela metade para 350 vezes por dia. Se ainda parecer alto, reduza novamente para 175 vezes por dia. No entanto, há muito poucas coisas que fazemos 175 vezes por dia. Isso é muito. Em todo espírito que não confessa Jesus, reconhecendo que ele veio em carne, mas negaria qualquer parte da verdadeira natureza do Filho, não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual você ouviu que está vindo e que já está no mundo. Portanto, Jesus instrui seus discípulos a avaliar cuidadosamente qualquer profeta que entre em sua comunidade. Não apenas devem examinar a mensagem dos profetas para determinar se ela é consistente com o que Jesus advoga, mas também devem examinar as obras e vidas do profeta. As pessoas colhem uvas de cardos ou figos de espinheiros. Na Palestina, uvas e figos constituíam a maior parte da dieta de uma pessoa, enquanto cardos e espinheiros eram considerados ervas daninhas prejudiciais. Estes últimos retiram nutrientes de outras plantas e são prejudiciais aos humanos por causa de seus espinhos afiados. Uma erva daninha perigosa não pode produzir frutos saudáveis. Agora gostaria de apenas alguns segundos para apresentar para você nosso estudo sobre escatologia e o fim dos tempos. Desvende de forma simples todos os acontecimentos bíblicos preparados para os últimos dias. Clique no link abaixo e tenha acesso a todos os estudos preparados por nós. Vamos continuar. Número 3. Hipócritas. Estas são pessoas que fingem ser algo que não são, especialmente em questões de fé e moralidade. Dizem uma coisa, mas fazem outra. Na comunidade cristã primitiva, os crentes frequentemente vendiam seus bens e compartilhavam o produto entre si para garantir que ninguém passasse necessidade. Ananias e Safira, um casal casado, decidiram vender uma propriedade. No entanto, em vez de dar todo o dinheiro aos apóstolos, eles guardaram uma parte para si mesmos. A questão crucial não era que guardaram algum dinheiro, mas que mentiram sobre isso, fingindo dar a quantia inteira. Mas um homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade e, com o conhecimento de sua esposa, ele guardou para si mesmo parte do produto e trouxe apenas uma parte e a colocou aos pés dos apóstolos. Atos 5, 1, 2. Quando Ananias apresentou o dinheiro aos apóstolos, Pedro, guiado pelo Espírito Santo, sabia que Ananias estava mentindo. Pedro o confrontou, perguntando por que ele permitiu que Satanás enchesse seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar parte do dinheiro. Pedro enfatizou que a propriedade era dele para vender ou manter, mas mentir sobre isso ia contra Deus. Mas Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar parte do produto da terra? Enquanto não foi vendido, não permaneceu seu, e depois de vendido, não estava ao seu dispor. Por que você concebeu isso em seu coração? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Atos 5, 3, 4. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu e morreu. Este julgamento repentino foi um choque para todos na comunidade. Uma fé semelhante ocorreu com Safira, sua esposa, quando ela também mentiu sobre o dinheiro. Imediatamente, ela caiu aos pés dele e expirou. Quando os jovens entraram, a encontraram morta, e a carregaram para fora e a sepultaram ao lado de seu marido. Atos 5:10. A história de Ananias e Safira
serve como um aviso contra a hipocrisia, especialmente em comunidades espirituais. Ela destaca a importância da honestidade e integridade, mostrando como o engano, especialmente no contexto da fé, pode ter consequências graves. A comunidade cristã primitiva foi construída sobre confiança e valores compartilhados. As ações de Ananias e Safira ameaçaram esses princípios fundamentais. Número 4. Os imorais e impuros. Pessoas que se envolvem em atividades imorais ou impuras também são advertidas, pois esses comportamentos vão contra os ensinamentos de Deus. A história da mulher sedutora no livro de Provérbios na Bíblia serve como um aviso contra cair na armadilha da tentação, especificamente os perigos da infidelidade e do comportamento imoral. Esta história percorre os Provérbios, oferecendo conselhos sobre como viver uma vida justa. Em Provérbios, o rei Salomão transmite sabedoria a seu filho, orientando-o sobre como viver uma vida piedosa. Entre seus ensinamentos, ele adverte contra a atração pela mulher sedutora, um símbolo de tentação e infidelidade. Esta mulher é retratada como astuta, persuasiva e moralmente corrupta, representando os perigos de se desviar do caminho da retidão. Salomão adverte: pois os lábios da mulher imoral destilam mel, e sua boca é mais suave que o azeite, mas, no final, ela é amarga como o absinto, aguda como uma espada de 2 gumes. Seus pés descem à morte, seus passos seguem o caminho para o Sheol. Ela não pondera sobre o caminho da vida, seus caminhos erram, e ela não sabe disso. Provérbios 5, 3, 6. Ele descreve suas palavras como doces, mas elas levam à destruição e à morte. É uma metáfora para as tentações que podem parecer atraentes, mas têm consequências perigosas. Para te guardar da mulher má, da língua suave, da adúltera. Não cobices a beleza dela em teu coração, e não deixes que ela te capture com seus cílios. O preço de uma prostituta é apenas um pão, mas uma mulher casada persegue uma vida preciosa. Provérbios 6, 24, 26. Aqui, os custos morais e sociais de cair nessas tentações são enfatizados. Envolver-se com a mulher sedutora não só arrisca a integridade pessoal, mas também pode levar a consequências graves. A mulher sedutora é descrita como tendo um comportamento alto e desviado, indicando uma falta de contenção moral e uma propensão a desencaminhar os outros. O texto pinta um quadro dela, como estando sempre presente em espaços públicos, nas ruas, nos mercados e em cada esquina, sempre pronta para atrair indivíduos desavisados. Essa presença constante simboliza a natureza constante e pervasiva da tentação. O jovem, nesse cenário, é retratado como ingênuo e facilmente influenciado, entrando em uma armadilha preparada pela mulher. A linguagem metafórica usada, comparando-o a um boi indo para o abate, a um cervo preso até ser perfurado e a um pássaro se lançando em uma armadilha, ilustra poderosamente as sérias consequências de ceder a tais tentações. Essas analogias sugerem não apenas a inevitabilidade da queda do jovem, mas também sua ignorância dos perigos que está enfrentando. Em conclusão, a orientação da Bíblia sobre ser cauteloso em relação a certos tipos de pessoas serve como um lembrete atemporal da importância do discernimento em nossos relacionamentos. Nos alerta contra falsos profetas e mestres que enganam com suas palavras, hipócritas que usam uma máscara de retidão e aqueles consumidos pelo orgulho e arrogância. Também nos avisa sobre o dano causado por fofoqueiros e difamadores, o perigo espiritual de priorizar o dinheiro sobre Deus e as consequências da imoralidade e impureza. Esses ensinamentos nos incentivam a olhar além das aparências externas e palavras, instando-nos a buscar uma compreensão mais profunda e sabedoria em nossas interações com os outros. Ao destacar essas características, a Bíblia essencialmente nos ensina sobre as virtudes que devemos aspirar e os vícios que devemos evitar.
Não se trata apenas de identificar traços negativos nos outros, mas também de refletir sobre nossas próprias ações e escolhas. Essa orientação nos ajuda a navegar pelas complexidades dos relacionamentos humanos com um coração mais discernidor e compassivo, alinhando-nos com valores que promovem confiança, integridade e fé genuína.